O sistema métrico decimal, página 160 do livro de matemática. Há muito tempo, os seres humanos têm a necessidade de determinar o tamanho dos objetos que os cercam, do espaço ao seu redor. Por isso, cada povo acabou criando unidades de medidas próprias, como a polegada, o palmo, o pé, o passo, por exemplo. Porém, a utilização de medidas diferentes gerava problemas, principalmente no desenvolvimento do comércio. Portanto, foi necessário padronizar as unidades de medida. E para isso, os cientistas se reuniram na França no século XVIII e criaram o sistema métrico decimal. Nesse sistema, o metro é a unidade padrão do sistema de medidas de comprimento em todo o mundo. O metro é uma palavra grega que significa que mede. Então, para nós medirmos comprimento, nós podemos fazer uso de vários instrumentos, como, por exemplo, a régua, a fita métrica, a trena. E outros instrumentos que vocês poderão ver na página 161. Os múltiplos do metro são medidas maiores que ele. Para medir grandes distâncias, nós temos o quilômetro. Eu abrevio km. Um quilômetro equivale a 1000 metros. 100 metros são o hectômetro, HM. E o decâmetro, DAM, corresponde a 10 metros. Vocês percebem que entre os múltiplos do metro, o mais usado é o quilômetro. Nunca ouvimos falar de hectômetro e decâmetro, mas eles existem. Submúltiplos do metro, para medir comprimentos menores que o metro. Nós temos o decímetro, dm, que corresponde a 1/10 do metro. O centímetro, cm, que é 1/100º do metro. O milímetro corresponde a 1/1000º do metro, ok? Então, preste atenção. Como é que eu vou escrever as unidades de medida? Não uso ponto e nem plural. 20 metros, 20 m, certo? Vamos fazer a leitura? Preste atenção. Para ler unidades de medidas de comprimento, é como se nós estivéssemos lendo número decimal. Olha, 20 inteiros e 28 centésimos, ok? Como eu estou falando em medidas de comprimento, eu não digo inteiros, eu digo aqui metro. E eu vou dizer 28 centímetros em vez de centésimos. Então, aqui eu tenho 20 metros e 28 centímetros. A vírgula separa a unidade que está escrita ao lado do número dado. Então, para fazer a leitura, nós temos um quadro que facilita o nosso trabalho. Então, nós temos aqui 19 metros, 258, são 3 casas decimais, então, milímetros, ok? Então, aqui eu tenho um quadro das medidas das unidades. Então, nós temos do quilômetro ao milímetro. Então, eu coloco aqui um número sempre em cada casinha, ok? O metro, 19 metros. Então, o 9 tem que ficar aqui no M do metro, com a vírgula. 19 metros, 258 milímetros. Aqui eu tenho 3 quilômetros e 4 o quê? Vamos ver. 3 quilômetros e 4 decâmetros.
Zero metro, não preciso falar 0 metro. Eu coloco 0 aqui no metro, a vírgula, 0,88 centímetros. 20 hectômetros. E 8 o quê? 20 hectômetros e 8 decímetros. Certo? Nós temos também aqui no nosso livro, além da leitura, na página 165, vai se falar sobre a transformação de unidades de medidas de comprimento. Então, preste atenção, as unidades de medidas de comprimento são medidas de 10 em 10, certo? E o que acontece? Da unidade maior para a menor, eu multiplico de 10 em 10. Então, do quilômetro para o metro, eu terei 1000, certo? 10 vezes 10 vezes 10. Se eu fizer do metro para o quilômetro, eu vou fazer a divisão. Então, do metro para o quilômetro, eu vou dividir por 1000, certo? Do metro para o milímetro, eu vou fazer vezes 1000. Para o centímetro, vezes 100. Para o decímetro, vezes 10. Agora, se eu for do milímetro para o metro, eu vou dividir a unidade por 1000. Do centímetro para o metro, eu vou dividir por 100. E do decímetro para o metro, eu vou dividir por 10. Então, veja, se eu tiver 5 quilômetros e 3 hectômetros, eu quero transformar essa medida em metros. Então, aqui, 5 quilômetros, até chegar no metro, eu vou colocar zeros porque eu não tenho números. A vírgula eu multipliquei por 1000, a vírgula desapareceu, certo? Eu tenho aqui 28 metros, quero passar para centímetro. Eu vou fazer aqui 28 metros, até os centímetros vou multiplicar por 100, olha, 2 zerinhos, 2.800 centímetros. 2 centímetros e 8 milímetros, eu quero passar para metro. Então, aqui eu vou para a esquerda, certo? Eu vou dividir. Então, aqui 2 centímetros, tirei a vírgula dos centímetros, pus aqui no metro. Não tinha números, eu acrescentei 0. E eu fiquei com 28 milímetros, certo? Então, veja, do quilômetro para o metro, vezes 1000. Do metro para o quilômetro, divido por 1000. Do metro para o centímetro, vezes 100. Do centímetro para o metro, divido por 100. Do metro para o milímetro, vezes 1000. Do milímetro para o metro, divido por 1000. Ok? Vamos trabalhar com bastante atenção. Vocês vão fazer as páginas que eu passei ali na agenda. E preste atenção, principalmente na página 168. Vocês têm 3 problemas. No problema número 6... as medidas estão dadas em metros, mas a resposta pedida em milímetros. Então, vocês façam as suas contas e transformem o resultado de metro a milímetro. Multiplique por 1000. No exercício 7, aqui as medidas também estão em metro e a resposta está sendo pedida em quilômetros. Então, façam as contas e dividam por 1000. E no último exercício, número 8... lembrar que 1 metro é igual a 1000 milímetros. E aí, vocês vão fazer as suas contas. Bom trabalho! Perímetro. Estamos na página 169 do nosso livro. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Lembra que polígono é uma figura geométrica fechada de lados retos. Então, aqui eu vou mostrar como eu faço para encontrar o perímetro de um quadrado. Ele tem 5 centímetros de lado. Então, eu faço 5 mais 5 mais 5 mais 5. O perímetro desse quadrado é 20 centímetros. Posso fazer 4 vezes 5 igual a 20. O perímetro de um retângulo.
Esse retângulo tem 7 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Então, eu vou fazer 7 mais 2 mais 2. E vou encontrar 18 centímetros de perímetro deste retângulo. Eu posso fazer 7 vezes 2, 2 vezes 2 e somar os dois produtos. Mas nesse caso, eu terei 3 contas e aqui, se eu somar, terei apenas uma para fazer. O perímetro de um triângulo é só somar as medidas dos seus 3 lados. Aqui, esse triângulo é um escaleno, são 3 medidas diferentes, então eu vou somar 4 mais 6 mais 7. O perímetro desse triângulo é 17 centímetros. Para que eu uso o perímetro na vida prática? Usamos o perímetro, nós encontramos o perímetro de uma figura, por exemplo, quando eu coloco moldura em um quadro. Eu preciso saber quantos centímetros, quantos metros de moldura eu terei que comprar. Então, eu calculo a soma das medidas dos lados desse quadro. Quando eu quero colocar gesso no teto da minha sala, por exemplo, quantos metros de gesso serão usados? Vamos somar as medidas dos lados das paredes da minha sala. E aí eu vou saber quantos metros tem o perímetro da minha sala. Eu posso também usar o perímetro, por exemplo, para cercar com rede a quadra de futebol. Então, eu preciso medir o comprimento, a largura, somar então 2 comprimentos, 2 larguras, para saber quantos metros de tela eu precisarei usar para cercar a quadra, ok? Então, façam os exercícios e bom trabalho!